Olá, minha querida aluna, meu querido aluno, sou o professor Egberto Buarque e nós estamos dando aqui continuidade aos nossos exercícios do módulo 4, não é? Exercícios do método da equivalência patrimonial, referente ao CPC 18, conjugado com o ICPC 09, né? É uma bateria de exercícios para você ficar craque nesse assunto, que é um assunto difícil e muito cobrado em provas de contabilidade de alto nível, né? É aqui que eu falo que a contabilidade fica avançada, tá certo? Então vamos lá para a questão número 27, coloca aí na nossa tela, por favor. Olha lá a questão 27, uma prova do CESP, né, da Anatel para o cargo de contador de 2014. Suponha que o lucro líquido da empresa Delta no final de 2013 tenha sido de 600 mil. Suponha ainda que 10% desse lucro não tenham sido realizados naquele período e que sejam referentes a uma operação de venda de estoque para a controladora, né? Venda de estoque para a controladora, que sejam para a controladora, que detém 30% de participação na empresa Delta. Nessa situação, a controladora deverá reconhecer o valor de 180 mil como resultado da equivalência patrimonial de 2013, né? Então, ele está falando resultado da equivalência patrimonial. Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma operação upstream, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Suponha que o lucro líquido da empresa Delta no final de 2013 tenha sido de 600 mil. Suponha que ainda 10% desse lucro não tenham sido realizados naquele período e que sejam referentes a uma operação de venda de estoque para a controladora, né? Então, eu tenho aqui a empresa Delta, e ela vendeu para sua controladora. Daí a operação ser upstream, operação ascendente, controladora. Certo? Bom, e nessa operação, ela teve 60 mil de lucro, né? Porque 10% de 600 mil, 60 mil de lucro. Ok? Bem, para a controladora que detém 30% de participação na empresa Delta. Então, a controladora, ela tem 30% de participação na empresa Delta. Então, repara que a relação é de controles. Esse lucro aqui é o lucro embutido na transação. E como se trata de uma relação de controle, ele vai ser lucro não realizado. Lucro não realizado, né? Lucro embutido e lucro não realizado serão iguais quando se trata de relação de controle, certo? Bom, e aí o que acontece? Como a participação é de 30%, então para calcular o resultado de MEP, nós vamos pegar esse lucro de 180 e multiplicar de 600 e multiplicar por 30%, que é a participação da controladora. E vamos tirar o lucro não realizado, que é de 60 mil, né? Então, esse daqui é o resultado do MEP, 30% sobre o lucro vai dar 180 mil. E o lucro não realizado de 60 mil, o que vai dar 120 mil de resultado de equivalência patrimonial. Então, nessa situação, a controladora deverá reconhecer o valor de 180 mil como resultado da equivalência patrimonial em 2013, né? Bom, eu fiz esse cálculo de 120 mil, mas eu mesmo posso fazer uma crítica sobre ele, né? Que crítica que eu posso fazer sobre ele? Que é o seguinte, eu fiz esse cálculo de 60 mil, uma crítica não, desculpa,
um comentário adicional sobre esse cálculo, que é o seguinte: aqui o lucro não realizado, né, o lucro não realizado foi de 60 mil. Por quê? Porque era uma relação de controle, né? De controle, ele fala controladora, né? Então, quando se fala em relação de controle, o lucro não realizado é igual ao lucro embutido, independentemente de o percentual ser 30% ou 20%. Agora, se fosse uma relação entre coligadas, na hora de calcular o lucro não realizado, eu aplicaria 30% sobre 60 mil, que daria 18 mil. Então seria 180 menos 18 mil, que daria 162 mil, se fosse uma relação entre coligadas. Mas como é uma relação entre controladas, né, eu tiro todo o lucro não realizado, ainda que o percentual não seja 100%. Ok? Bem, mas o que eu ia falar de crítica não é nem crítica, na verdade é só fazer um comentário para uma solução menos didática e mais rápida, né, para a prova, que é o seguinte: nessa situação, a controladora deverá reconhecer o valor de 180 mil como resultado da equivalência patrimonial em 2013. Eu já poderia marcar errada essa questão, né? E ela é errada porque esse resultado da equivalência patrimonial não é 180 e sim 120, né? Eu já poderia marcar errado por um simples aspecto. Que valor é esse 180? 180 é quando eu pego 30% e multiplico por 600 mil, como você está vendo aqui, ó, eu apontando na sua tela, né? Sem tirar nenhum tipo de lucro não realizado, seja lucro não realizado como controlada, seja lucro não realizado como coligada. Então, se tem um valor que não era possível, é 180 mil, porque ele desconsidera qualquer lucro não realizado. Então, eu já podia marcar errado sem mesmo ter calculado qual era o valor verdadeiro desse resultado de equivalência patrimonial. Mas para a gente trabalhar essa questão, trabalhar esse assunto, que é um assunto difícil, sempre gosto de colocar, de lucro não realizado, a gente fez o cálculo aqui e chegou a 120 mil. Perceba o seguinte: como se trata de uma transação ascendente, ou seja, uma transação upstream, né? A controlada não precisa fazer ajuste nenhum nas suas demonstrações contábeis. Ela não tem que fazer ajuste nenhum. Só a controladora é que na hora de aplicar a equivalência patrimonial, ela vai ter que deduzir o lucro não realizado, ok? Então, questão 27 está errada, porque o resultado de equivalência patrimonial de 2013 não é 180 mil, e sim 120 mil. Questão 28. O lançamento contábil apresentado a seguir deve ser realizado pela empresa investidora e é decorrente de lucro obtido pela empresa investida, né? Então, o lançamento contábil apresentado a seguir deve ser realizado pela empresa investidora e é decorrente de lucro obtido pela empresa investida, né? Perfeito. O que está acontecendo aqui? Olha lá, a investidora... Está aqui investidora. E está aqui desse lado a investida. Então, quando a investida ela tem lucro, então vamos supor que ela tem um lucro aqui, ó. Lucro. Esse lucro ele vem para cá, para o balanço patrimonial, né, na forma de lucros acumulados. Lucros acumulados, né? Bom, e quando esse lucro surge aqui, o que acontece com o saldo do investimento? Então, o investimento, se essa investidora tem uma participação, só para aproveitar da questão anterior, de 30%, o investimento ele vai aumentar 30% desse lucro, que vai dar 300. Né? Então, aqui nós temos um lucro de
mil, que vai fazer o investimento aumentar 30% desse lucro. Ok? Bom, e como o patrimônio líquido da investida aumentou por conta de lucro, de resultado, esse aumento da conta investimento vai ter como a contrapartida um resultado ou uma receita de equivalência patrimonial. Então, aqui é uma receita de equivalência patrimonial. Certo? Então, esse lançamento vai ser débito de investimento, porque é uma conta do ativo que aumenta de saldo, o ativo é devedor e aumenta a débito, e um lançamento de crédito no resultado, né, de equivalência patrimonial. Portanto, a questão 28 está correta, né? Aumenta o saldo do investimento, investimento em coligada. Bom, aí é só para deixar claro que é equivalência patrimonial, certo? E crédito em receita de equivalência patrimonial. Agora, se fosse uma investida avaliada pelo custo ou avaliada pelo valor justo, o que a investidora faria nesse momento em que a investida apurou o lucro? Resposta: não faria nada. Não faria nada. Quando se trata de uma participação societária avaliada a valor justo ou avaliada pelo custo, a investidora não faz nada quando essa investida apura lucro. Ok? Então, questão 28 correto. Seguindo em frente aí, questão 29. O goodwill decorrente de aquisição de uma controlada será classificado como uma conta do grupo ativo não circulante, subgrupo investimentos, quando a empresa controladora apresentar balanços consolidados, né? Bom, então, ele está falando aqui de balanço consolidado. Embora a consolidação não faça parte aqui desse assunto, né? Módulo 4, balanço patrimonial. Nós vamos falar um pouquinho disso, porque é interessante saber como esse goodwill ele é tratado economicamente quando se trata de consolidação, né? Então, vamos ver aqui um exemplo bem simples. Nós temos aqui a investidora, a empresa a empresa A e a empresa B. Certo? Então, a empresa A é a investidora e a empresa B é a investida. Vamos fazer um exemplo bem simples. A empresa A quer comprar 100% do capital social da empresa B. A empresa B tem um caixa de 400, tem estoque de 1.600, tem dívida com fornecedores de 500, e tem um capital social de 1.500. Capital social de 500, né? Então, o que acontece? Quando a empresa A compra 100% das ações do capital social da empresa B, sem ágio, sem deságio, para facilitar a nossa história, o caixa da empresa A, aliás, desculpa, ela não vai comprar. Vamos falar de uma maneira mais simples. Ela vai comprar por 1.700. Então, o caixa da empresa A diminui 1.700. E a empresa A vai registrar aqui em investimentos um valor total de 1.700. Então, nesse caso, não tem mais valia, só tem goodwill. Então, esse 1.700 aqui, né, só para deixar aqui registrado, ele, na verdade, se divide num valor patrimonial de 1.500 e num valor de goodwill de 200. Certo?
Bom, então o que acontece? Quando vai haver a consolidação, né, esse valor aqui, que está desdobrado em 1.500 e 200, ele vai sofrer uma transformação. Como é que vai acontecer isso? Olha lá. Aqui é o consolidado AB, né? O consolidado AB, eu vou somar os dois caixas, legal? Eu vou somar estoque, vou somando linha a linha, mas o que interessa aqui? Interessa que o saldo do investimento ele vai ser anulado com o capital social de B. O saldo do investimento em A, patrimonial, vai ser anulado com o capital social em B. E vamos supor que aqui eu tenho um PL de 3 milhões. Então, o PL do consolidado, ele vai ficar com 3 milhões, que é o PL da controladora. E o goodwill, esse goodwill aqui, ele vem para o ativo não circulante intangível, no valor de 200, né? Então, eu estou falando desse subgrupo aqui, ou dessa conta investimento. Quando há a consolidação, o saldo patrimonial do investimento anula com o PL da investida, que no caso era só capital social, e o goodwill, no balanço consolidado, ele vai para o ativo intangível. Se houvesse mais-valia, o valor da mais-valia seria somado ao ativo de B que deu origem a essa mais-valia, certo? E aí nós teríamos o goodwill no intangível do balanço consolidado. Então, a questão 29, ela está errada, por quê? Porque, olha lá, o goodwill decorrente de aquisição de uma controlada será classificado como uma conta do grupo ativo não circulante, até aqui está certo, subgrupo investimentos, errado, no subgrupo intangível. Intangível, quando a empresa controladora apresentar balanços consolidados, né? Eu gosto dessa palavra balanços consolidados porque não existem balanços consolidados. O que existe é balanço consolidado, né? Não tem esse plural, mas não é por isso que a questão está errada, ok? Então é errado porque é no intangível, como você pode ver aqui. Então, questão 29, errada. Questão 30, olha lá. Então aparece uma tabela aí na sua tela, tabela grande, né? E ele pergunta, considerando os dados da tabela acima, julgue os itens subsequentes a respeito da combinação de negócios, fusão, incorporação e cisão. Bem, o goodwill identificado na operação é 0. Então ele está dizendo que não há goodwill. Então vamos ver essa operação. Então, valor da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida, ou seja, o valor pago, 299.700. Valor justo dos ativos identificáveis, valor justo dos ativos identificáveis. Custo histórico corrigido dos ativos identificáveis. Então, esse é o custo histórico corrigido, ou seja, é o valor histórico. Valor justo dos passivos assumidos. Olha lá, valor justo dos passivos assumidos, 195.800. Então, a afirmação dele é que o goodwill identificado na operação é 0. Bom, mas o que é o goodwill? O goodwill vai ser o valor da contraprestação menos o valor justo dos ativos líquidos. Certo? Bom, então, nesse caso, o goodwill ele vai ser o valor da contraprestação, 299.700. Olha lá, 299.700
menos o valor justo dos ativos líquidos, que vai ser o valor justo dos ativos identificáveis, 495.500, 495.500, menos 195.800. 195.800. Então, esse valor aqui entre parênteses dá os mesmos 299.700, né? 299.700. Se você pegar, ó, 495.500 menos 195.800, isso dá 299.700. Então, 299.700 menos 299.700, isso dá 0. Então, realmente, o goodwill dessa transação, ele é 0. Mas essa solução, né, partiu de uma premissa. Qual foi a premissa? E o gabarito foi certo, o gabarito oficial. Mas essa questão, rigorosamente, tinha que estar errado. Embora, né, pudesse se pensar, presumir algumas coisas para acertar. Mas por que ela devia estar errada? Porque não dá para dizer quanto foi esse goodwill. Peraí, Herbert, dá sim, você acabou de dizer que dá 0. Mas eu fiz uma premissa aqui que talvez você não tenha percebido aí, que é o seguinte: quantos por cento essa empresa investidora comprou da investida? Né? O goodwill identificado na operação é 0. Isso só é verdade se a aquisição tiver sido de 100%. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é multiplicar por 100%. Qualquer valor diferente de 100%, ou seja, abaixo de 100%, que é o que é possível, né? Eu vou ter um goodwill positivo. Então, por exemplo, se eu comprei 50% das ações da investida, então eu vou ter um goodwill positivo de quase 150 mil. Né? Então, essa resposta é verdadeira na premissa, que foi o que o examinador pensou e esqueceu de colocar da questão, de 100% de participação no capital social da investida. 100% de participação no capital social da investida, certo? Então, essa é a premissa que deixa essa alternativa correta. Fora dessa premissa, não tem como afirmar nada, né? Não tem como afirmar nada. Aliás, tem como afirmar sim, que é diferente de 0. E aí a questão estaria errada, ok? Bom, seguindo em frente, questão 31. O valor dos ativos líquidos, a ser considerado para o cálculo do goodwill é de 495.500. Não preciso nem fazer cálculo, embora esse cálculo já tenha sido feito. Esse 495.500 não é o valor dos ativos líquidos, é o valor dos ativos identificáveis. Identificáveis. O valor dos ativos líquidos, o valor justo dos ativos líquidos, vamos colocar aqui, na verdade, o valor dos ativos líquidos a ser considerado para o cálculo do goodwill, né? Então, o valor dos ativos líquidos vai ser justamente a diferença entre o valor justo dos ativos identificáveis e o valor justo dos passivos assumidos. Ou seja, é essa diferença aqui entre 495.500 e 195.800. O valor justo dos ativos líquidos é 299.700, né? Então, errado esse valor, porque ele é 299.700, ok? Então, questão 31 está errada. Questão 32. Situação hipotética. O balancete de verificação de determinada companhia aberta tem as seguintes contas sintéticas: participações permanentes em outras sociedades, avaliadas por equivalência patrimonial, e participações permanentes em outras sociedades,
avaliadas pelo valor justo. E essas contas estão vinculadas às subcontas a seguir. Né? Então, ele está falando de contas sintéticas, e aqui é muito importante lembrar esse conceito, contas sintéticas, e contas e subcontas. Né? Então ele fala, tem umas contas sintéticas, participações permanentes em outras sociedades, avaliada pela equivalência patrimonial, né? E participações permanentes em outras sociedades, avaliadas a valor justo. Então ele está falando que tem duas grandes subcontas. As participações avaliadas a valor justo e as participações avaliadas por equivalência patrimonial. Certo? Bom, e aí ele fala que essas contas sintéticas são compostas, né, são desdobradas em subcontas. Então, o desafio aqui é saber qual subconta está dentro de qual conta sintética. Né? Mas o que ele faz aqui na assertiva, que é a afirmativa da questão? Ele diz, de acordo com essas informações, o saldo da conta participações permanentes em sociedades avaliadas por equivalência patrimonial. Então ele quer as subcontas, né, para formar o saldo da conta sintética de participações permanentes em sociedades avaliadas por equivalência patrimonial. Né? Então, o que vai acontecer? Nós temos lá participações incontroladas, são subcontas, 2.000, então é por equivalência patrimonial. Mais-valia é equivalência patrimonial. E perdas estimadas em controladas também é equivalência patrimonial. Então, formando esse saldo, eu tenho aqui participações, só para dar o cenário todo aqui, ó. Participações avaliadas pela equivalência patrimonial, e aí nós vamos ter participações incontroladas, incontroladas, 2 milhões. Depois, nós temos mais-valia, no valor de 800 mil, e menos perdas estimadas. Menos perdas estimadas. De maneira que o saldo disso tudo vai dar 2.700.000, né? Conforme ele fala aqui na afirmativa da questão. Beleza? Então, repara que participações minoritárias em outras sociedades não era subconta, né, das participações avaliadas pelo MEP. Certo? As subcontas são essas que eu tiquei aí do lado direito, mostrando aí os saldos, né? Então, lembrando que aqui é o valor patrimonial. Esse era o valor patrimonial. Por que eu sei que era o valor patrimonial? Porque ele disse que era subconta. E se não é mais-valia e nem goodwill, é o valor patrimonial da participação. Aqui estava mais-valia, só não havia goodwill. Pelo contrário, aqui ele colocou uma perda estimada em controlado. Ó, controlada. Na verdade, se tratou de uma questão de saber quais são os casos que se aplicam à equivalência patrimonial, né? Ou seja, aqueles casos em coligadas, controladas, empresas que fazem parte de um mesmo grupo e empresas sob controle conjunto. Beleza? Então, a questão número 32 está correta, né? O saldo da participação avaliada pelo MEP, 2.700.000. Legal? Beleza, então, pessoal, vamos terminando aí esse bloco. Voltamos no próximo bloco com mais questões de equivalência patrimonial, né? Não saia daí, respira um pouquinho e vamos para o próximo bloco na sequência. Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.